Eu sou Thiago Krasevski, não esquece de deixar o like nesse vídeo, eu tenho que conversar contigo sobre alguns avisos. Já a gente conversa sobre o livro Mais Esperto que o Diabo. Primeiro, devido ao sucesso do Clube de Elite, com mais de 200 membros em 4 meses, eu vou fechar ele. Ele não estará mais disponível para todo mundo que quiser entrar e sair a todo momento. Vai ser feita uma seleção, ok? E vai entrar apenas 10 participantes por mês. Nesse momento já é impossível adquirir o Clube de Elite, ok? 1, porque ele tá muito maior do que eu imaginei. 2, porque ele se transformou em um seminário de transformação da personalidade das pessoas. Tem outro aviso também que é muito importante, que é o seguinte, ó. A partir do dia 2 de janeiro, os vídeos vão sair de segunda a sexta, às 8 horas da noite, ok? Porque jantar pensando é com Thiago Krasevski te ensinando. Napoleão Hill diz o seguinte no livro Mais Esperto que o Diabo: a maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Se eles tivessem a coragem de ir mais um passo à frente, eles descobririam os seus próprios erros. Fracassos, infelizmente, fazem parte da vida. Todos nós iremos fracassar em algum nível, em algum âmbito, em algum espectro. Porque o ser humano, ele não é feito para compreender todas as lacunas de conhecimento abrangentes em uma vida, tá? Por exemplo, tu tem a vida amorosa, tu tem a vida financeira, tu tem a vida acadêmica, tu tem a vida da influência social, da articulação do poder, etc. Todos esses diâmetros englobam a tua vida, ok? Às vezes tu pode se perder em algum, por exemplo, a tua vontade de assistir entretenimento te faz negligenciar a arte de ganhar dinheiro. Ou a arte de ganhar dinheiro simplesmente te deixa tão alucinado que tu quer produzir mais e fazer mais grana e conquistar mais coisas, que simplesmente tu acaba deixando as tuas relações sociais e o teu relacionamento de lado só pra produzir mais. Então, a nossa consciência como ser humano às vezes é muito limítrofe. A gente se estreita e por nossa própria culpa, tá? Por quê? Porque a gente não tá buscando informações o tempo inteiro pra conseguir lidar com essas coisas da vida. Porque querendo ou não, a gente sabe. A real é que eu e tu sabemos que a nossa vida é multidisciplinar. O problema é que a gente é trouxa, a gente ouve os malucos falando: olha, cuida do teu dinheiro, olha, dá uma lida em informações, olha, investiga um pouquinho de filosofia pra te não ser tão ignorante. E o problema é que a gente não escuta os caras mais sábios. Porque se realmente a gente fosse atrás das informações, a gente fosse aplicar as coisas que a gente leu, a gente fosse ser um pouquinho mais rigoroso e disciplinado quanto a informações, quanto a investigações, a gente daria um passo à frente e entenderia a nossa visão limítrofe sobre as coisas. Por exemplo, esses dias eu fiz uma publicação lá no Instagram em relação a Karl Marx, onde eu disse algumas coisas que, por exemplo, ele tinha uma boa intenção, ele realmente queria decifrar o que estava acontecendo na sociedade, ele tinha um instinto filosófico de relatar as paradas, tentar ver o que estava acontecendo, embora ele se torne o anti-filósofo quando tenta moldar as coisas a seu próprio gosto. E aí eu tinha colocado um story, né, dizendo: pô, olha que timeline linda a minha timeline do Instagram, porque tipo, eu falo sobre muitos filósofos lá, então só tem quase foto de filosofia, etc. E aí o cara disse: até concordo, com exceção do Karl Marx. Mas assim, as pessoas que já leram bastante provavelmente já se depararam com um livro chamado A Arte da Guerra. E na Arte da Guerra tá lá todos os traquejos para aniquilar o seu oponente. E basicamente o que se é dito lá é o seguinte, ó: mantenha seus amigos e seus aliados próximos, mas seus inimigos mais próximos ainda. Conheça seu inimigo para não correr risco na batalha. Conheça a si próprio e seus aliados para não correr risco na batalha. Então, do meu ponto de vista, isto é, um ponto de vista estritamente investigativo, não ler Karl Marx é uma bobagem. Eu não tenho medo algum de me contaminar com ideais comunistas, porque a própria realidade já refutou o comunismo e o socialismo, tá? E também um outro amigo meu chamado Ludwig von Mises. Mas observe que o sujeito que comentou isso, ele tem uma certa visão limítrofe, onde, não, se tem a menção a Karl Marx, se tem a menção a socialismo, então não vou ir conferir, vai que essa ideia cola em mim. Mas um estudante autêntico, ele não pode ter medo. Uma pessoa com uma autêntica imponência, ela não pode ter medo
de enfrentar esse tipo de situação onde tu pega uma coisa que é basicamente o oposto ao que tu naturalmente pensa e investigá-la. Como eu já relatei inúmeras vezes, eu era esquerdista, materialista, ateu, e quando eu fui ler os direitistas eu vi, poxa, mas esses caras são infinitamente superiores moralmente aos outros, realmente. Eu até tinha um argumento que era, não, isso de supremo bem não existe, isso de moralidade não existe, eu não preciso disso pra ser um ser humano bondoso. E aí o professor Olavo chega e diz o seguinte, ó, que engraçado, né? Os caras estão dizendo que não existe o supremo bem, mas eles estão falando em ser bondosos porque vem de um instinto que é da bondade própria deles e não do supremo bem. O que o Olavo quis dizer com isso é o seguinte, ó, como é que tu tá dizendo que vai seguir o bem se tu nem acredita em supremo bem, mas tu tá em uníssono com todo mundo que fala sobre o supremo bem? Muito estranho, muito suspeito isso, hein? É como se tu tivesse se auto-beatificando, onde tu próprio é encarnação do supremo bem. E também nem é coincidência que os filósofos, os teólogos falem sobre o supremo bem. Mas enfim, quando Napoleão Hill diz, se eles tivessem coragem de ir um passo à frente, eles descobririam seus próprios erros, é essa investigação, esse enfrentamento, essa imponência, essa coragem, realmente como o próprio Napoleão Hill diz, coragem de ir um pouquinho mais à frente, de investigar, de ver o que dá certo, o que dá errado. Pra mim, honestamente, só é doutrinado ideologicamente quem não tem coragem. Quem olha a realidade e diz, não, eu me nego, eu tenho que seguir o que um autor determinado falou, porque esse autor é quase que Deus. Que é o que acontece muitas vezes com os marxistas. Mas não aconteceu comigo, sabe por quê? Porque eu não sou ideologicamente adestrado, eu não nasci pra ser um adestradinho de uma ideologia. Mas enfim, espero que todos aprendam com seus próprios erros, que evoluam, que progridam e estamos todos juntos nessa batalha de descobrir a verdade, a realidade, de aprender, né, de evoluir a nossa consciência vivendo. Se gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e nem de deixar um like nesse vídeo.